Lucas 9:36, finalzinho, parte B do versículo diz assim: Naquela ocasião os discípulos não contaram a ninguém o que tinham visto. Bom, a partir do versículo 28 aqui de Lucas capítulo 9, nós temos a descrição de um momento muito especial que envolve Jesus e alguns de seus discípulos. Que momento é esse? É o momento da transfiguração, aquele momento incrível em que Jesus vai orar, seu rosto se transforma, Elias e Moisés aparecem, se fazem presentes, eles começam a conversar, diz o texto, a respeito do que Jesus viria a sofrer, da sua partida em Jerusalém, diz o texto. Estavam ali os seus discípulos que venceram o sono e tiveram uma experiência espetacular, uma coisa assim, para nós, extremamente difícil de imaginar. Jesus, Elias e Moisés, Pedro inclusive ficou meio atrapalhado, queria fazer uma tenda para todo mundo ali, e foi uma coisa interessante a reação de Pedro. Mas me chama a atenção que depois de uma experiência profunda como essa, única, exclusiva, diz o texto que os discípulos não contaram nada para ninguém. Muitos podem ser os motivos, ou alguns podem ser os motivos que levaram esses homens a não saírem contando o que haviam visto e presenciado naquele momento. Talvez o medo, o receio, aquilo foi muito grandioso, muito especial, muito único. Várias coisas devem ter motivado os discípulos a não contarem essa experiência. Mas eu penso que talvez alguma coisa muito profunda aconteceu no coração daqueles homens. Aquela experiência exterior, ela encontrou lugar no coração dos discípulos de Jesus. Uma das coisas que fica muito clara na diferença do cristianismo, quando comparado com religiões que estão à disposição da humanidade, desde que a humanidade é a humanidade, é o fato de Jesus nos deixar claro uma coisa, a Bíblia nos deixar claro uma coisa: cristianismo tem a ver com interioridade. Cristianismo tem a ver com coração, tem a ver com valores interiores. Aliás, é interessante perceber que quando Jesus bate de frente com o sistema religioso vigente lá em Israel, uma das coisas que ele denuncia, que desagradam o coração de Jesus, e ele fala isso muitas e muitas vezes, é o fato de Israel ter perdido esse referencial da interioridade. Para eles tudo era exterior. Os discípulos foram alertados a respeito do fermento dos fariseus, do comportamento dos fariseus, que eram homens, olha que coisa interessante, que faziam as coisas corretas. Eles eram cumpridores da lei, mas era uma exterioridade completa. Os valores interiores não interessavam muito para eles, o importante era o que se aparentava, o que os outros enxergavam, e até mesmo o cumprimento da lei só com esse pensamento, só com esse comportamento, só com essa ideia de que o que vale é o que eu faço, não interessa muito o que eu penso, não interessa muito o que eu tenho dentro de mim. Por exemplo, o rabino Harold Kushner, no seu livro As 9 Lições Essenciais que Aprendi sobre a Vida, um livro interessante, mas que é baseado na teologia rabínica, ele diz ali claramente que a sua convicção é de que pensamentos não comprometem a nossa relação com Deus, não podem ser considerados pecados, por exemplo. Não é aquilo que eu penso, aquilo que eu desejo que é um pecado, mas só aquilo que eu faço. E esse não é o caminho do cristianismo. O cristianismo aponta para dentro do coração da gente. E olha, que a gente vive um tempo em que tudo é para fora. Como é que eu vou dizer isso? Tudo tem uma motivação, mostrar. Mostrar é uma motivação muito grande para a gente. A gente vive nessa era digital, nessa sociedade louca. Eu, por exemplo, estou usando meu celular para gravar essa conversa com você e todo dia você vê alguém fazendo selfie, tirando foto. São as mídias sociais, o Facebook, todo mundo quer mostrar tudo. Às vezes, nem importa muito o interior, importa o exterior. Aliás, essa é a regra da nossa sociedade. Eu quero mostrar, eu quero aparecer. O que está dentro de mim, o meu interior, a experiência interior que eu tenho, pouco importa.
E a gente parece que dentro das nossas igrejas, a gente está seguindo muito esse caminho, né? Cadê o testemunho? Conte, mostre, deixe todos verem o que aconteceu com você. A gente encontra um momento tão especial e único, como a gente disse aqui, na experiência dos discípulos, mas eles não saem por aí contando. Eles precisavam de uma confirmação no seu coração, vamos dizer assim, de uma interiorização do que aconteceu. Não é interessante que pouco a gente ouve hoje a palavra solitude? Solitude é aquele momento da gente em que a gente procura voluntariamente a solidão para um momento de reflexão, um momento de concentração, um momento de proximidade com a palavra de Deus, com os valores do Evangelho. Jesus, ele procurava esse momento de solidão. Solidão diferente de solitude, né? Solidão às vezes é causada por agentes externos, agentes que não estão no nosso controle. Mas solitude é aquela situação em que eu procuro, eu vou para o meu canto. Isso pode ser literal e pode ser metafórico. Eu tenho um momento de reflexão. Posso até dizer que uma vida de reflexão vale mais do que uma vida de ostentação. A gente vive no tempo da ostentação, né? Mas há um convite de Deus, eu não tenho dúvida nenhuma, um convite para que nós o procuremos no silêncio, o procuremos na reflexão, avaliando as coisas especiais que a gente vive na vida ou avaliando a vida de um modo geral. Às vezes a gente desce do monte, como a gente costuma dizer, não é? E já abre a boca, já quer contar para todo mundo. Por que não refletir mais? Por que não perceber o quanto aquilo tem de influência dentro de mim? Por que não cavucar meu interior mais e permitir que aquilo que eu vivo no meu dia a dia seja um instrumento de transformação interior? Essa transformação é mais valorizada por Jesus do que a exterior. Essa é aquela que agrada a Deus. Essa é aquela que nós devemos buscar. Nossa boca tem que falar e vai falar daquilo que está cheio o nosso coração. Às vezes o coração está vazio. Mesmo vivendo experiências bonitas, especiais, relevantes, poderosas, ele continua vazio, porque não dá nem tempo de se deglutir o que se viveu. Não dá nem tempo de se processar. Aconteceu alguma coisa, eu já vou correndo e já posto para todo mundo saber o que está acontecendo. Take it easy, relax, mais devagar. Vamos viver a vida num passo mais lento, porque a correria do dia a dia tantas vezes faz a gente perder a oportunidade de trazer para dentro coisas tão importantes para a nossa caminhada. Essa é a minha oração para hoje. Que Deus me ajude a interiorizar mais e mais as coisas especiais que Ele tem feito na minha vida e oro por você também nesse desafio. Deus te abençoe. Valeu.